Oi, oi, tudo bem? Olha eu aqui novamente para falar um pouquinho com vocês sobre a fala dos bebês, tá bom? Espero aí que você esteja bem, que o seu bebê esteja bem. Obrigada por você aí me dar um pouquinho da sua atenção, tá bom? Eu gostaria muito que você aí pelo menos ficasse comigo aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para a gente poder conversar um tema bem interessante que gera muita dúvida das mães, tá? Hoje eu cheguei em casa depois de uma manhã de atendimento aí a algumas mães com bebês de 0 a 2 anos, tá? Logo pela manhã e lá pelas 9 horas eu já estava atendendo aí um grupo de mães. Quem não me conhece ainda, eu ajudo mães a estimularem os seus bebês aí de 0 a 2 anos de idade, tá? A gente consegue aí fazer um bom trabalho, orientar bem essas mães para que esses bebês aí já comecem a falar bem com 2 anos, tá? Como se fosse aí parecido à fala já de um adulto. Eu vou conversar com vocês uma questão que as mães, inclusive as mães de hoje, né, me questionaram aí sobre a fala do bebê. Algumas já eram no segundo filho, né? E aí elas me questionaram o seguinte: será, doutora, que o meu filho está falando é normal? Será que o que ele fala é esperado para a idade dele? As mães elas ficam um pouco perdidas em relação a saber o que é normal, como ver se a fala é normal. Tem pouco conhecimento para avaliar. E aí quando a gente se junta numa rodinha de mães, né, a gente começa a comparar os nossos bebês e a gente vê que o nosso está falando menos que o outro, aí começa a perguntar o que você está fazendo, né? E aí o fato de falar pouco, da gente comparar, é uma questão normal. Agora, o que não é normal, como profissional, eu te digo o seguinte: não é normal, tá? Você esperar que o bebê desenvolva por si só. Ele precisa de um empurrãozinho, de um estímulo a mais nessa fase de 0 a 2 anos, tá? Você tem que, na realidade, começar a estimular quando nasce. Você sabia aí que quando o seu bebê, após o parto, ele já faz aí 2.500 sinapses, o cérebro dele já começa a trabalhar após o parto, ele já começa aí a ouvir os sons, já fazer algumas conexões. São 2.500 neurônios que já trabalham na cabecinha do bebê após o parto. E cada vez mais que ele recebe estimulação, ele vai fazendo cada vez mais conexão e armazenando informação, memorizando, tá? Por mais aí que ele não abra ainda o olho, né, logo recém-nascido, mas o ouvido dele já está todo esperto, já está funcionando e memorizando aí os sonzinhos do ambiente, o som da sua voz, tá? E se você utiliza aí um estímulo correto, um estímulo focado, né, logo quando ele já entra em contato com o mundo dos sons, a chance dele desenvolver a fala é muito grande. E se você, mãezinha, se prepara, né? Se você conhece um pouco das técnicas que podem ser realizadas com o seu bebê, fica tudo mais fácil, tudo flui melhor. E aí o seu bebê, ele precisa só daquele empurrãozinho, né? Para ele se desenvolver aí e ser um destaque, inclusive, tá? Porque um bebê aí que fala bem com 2 anos, geralmente as outras mães ficam olhando assim com uma certa inveja santa, né? Poxa, seu bebê tá falando tudo, né? E o meu fala bem pouquinho, fala algumas palavras. Eu sempre oriento nas minhas palestras, né, com mães, com grupos de mães e até com gestantes. Vocês já sabem que eu trabalho muito já orientando a fala no pré-natal. Eu aconselho sempre as mães a aproveitarem um tempo bem legal com o bebê fazendo a estimulação. Gente, uma criança ela tem que falar pelo menos a partir de 1 ano de idade uma palavra nova por dia, tá? Se você pesquisar aí artigos na internet, você vai encontrar muitos autores dando até quantificando um número aproximado de palavras que o bebê tem que estar falando com 1 ano, tá? E geralmente esse número de palavras aí é 100 palavras com 1 aninho. Com 2 anos, o bebê ele deve estar um repertório de 200 palavras. Isso não é uma falácia, isso não é um conto assim que uma doutora está inventando ou uma doutora está achando que só é com algumas crianças que funciona isso. A maioria não funciona.
a maioria fala pouco mesmo. Gente, pode ser que a maioria fale pouco, mas porque está sem informação, ok? Porque um bebê estimulado, gente, ele vai falar. E não tenham medo de estimular, porque você não vai privar o seu bebê da infância se você fizer um estímulo de um jeito divertido, de um jeito correto. O bebê ele não vai perceber a estimulação. Isso não vai ser uma pressão psicológica para o bebê ter que se desenvolver rápido a fala. É uma coisa natural, é um processo natural, assim como é um processo do andar. Para ele andar, ele precisa ter um empurrãozinho, uma ajudinha do pai, da mãe, da família, para dar aquele apoio para ele poder conseguir desenvolver o andar. A fala também é da mesma forma. Nós não aprendemos a falar sozinho, a gente precisou de estímulo, tá bom? E se você der o estímulo do jeito, como eu repito aí pela 5ª vez, correto, gente, tá? Se a mãe se prepara para fazer essa estimulação da fala, não fica uma coisa cansativa para o bebê, não se torna uma pressão, tá bom? E ele curte aí uma infância saudável e feliz, se desenvolvendo na questão da comunicação, tá bom? Quero dar uma boa noite aí para a galera que entrou, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá bom? Eu vou seguir aqui com o meu assunto, mas eu queria que vocês colocassem as dúvidas, os comentários, tá? Para a gente poder aí estar respondendo para vocês. Porque se eu ficar muito respondendo aí logo agora, aí a gente perde um pouquinho de tempo e eu sei que o tempo da mãe é um tempo precioso, né? Nesse momento aí muitos bebês já estão dormindo, outros estão se preparando aí para dormir, né? Para dar a janta. Então, eu não gosto muito de me demorar com mães, porque mães a gente tem que ser bem objetiva, porque eu também sou mãe, né? Inclusive, a minha bebê aí está já dormindo, tá? A minha bebê, a gente tem 1 ano e 10 meses e ela já fala tudo, tá? Ela monta frase, canta música, eu tô fazendo uma história, ela tá repetindo a história, ela nomeia muitas figuras. E o repertório aí já passa de 200 palavras por dia, tá? Falo 200 palavras em frases, tá, gente? Frases ela já tá montando. Esse daí, todo mundo pode conseguir. Você pode conseguir estimular o seu bebê. Você não vai pressioná-lo, tá bom? E aí é um estímulo que você pode estar fazendo de um jeito bem legal. O bebê, gente, a sua voz para ele é como pétalas de rosa no ouvido, né? Soa bem, você passa segurança para ele. A melhor pessoa para estimular o seu bebê é você, tá bom? Por mais que você passe aí o dia inteiro fora de casa, trabalhando, mas ele precisa pelo menos de 10 a 15 minutos com você para você poder interagir e estimular a fala dele. Eu garanto que se você fizer isso, seu bebê vai desenvolver bastante, tá? Agora, se você é uma daquelas mães que tá assim, minha nossa, né? Ela disse que ele tem que estar falando 100 palavras por dia e ele não fala. As mães, gente, 90% das mães cometem alguns erros, tá? Eu tô falando 90 porque eu tenho aí mais de 10 anos de experiência, eu aplico muita pesquisa nessas mães, eu tenho inclusive um questionário para vocês estarem respondendo e avaliando a situação atual da fala do seu bebê. Se você quiser esse questionário, você pode colocar aí no comentário, eu quero o questionário, eu vou estar encaminhando para você, tá bom? Esse questionário, se alguém já me ouviu em outros vídeos, é um questionário que eu montei pela minha experiência em atendimento à estimulação da fala dos bebês. Não vai encontrar em lugar nenhum, tá? No momento aí, eu estou fornecendo esse questionário porque eu tenho visto muitas mães com dificuldade de ver o que é normal para a fala do bebê. Elas não conseguem quantificar se o bebê está falando bem para a idade dele, se é normal falar só isso de palavra ou não. E aí gera um monte de dúvida. E aí eu confeccionei esse questionário com 20 perguntinhas e vale a pena você respondê-lo para você conseguir entender como é que está a vida de fala do seu filho hoje, tá bom? Oi pro pessoal que tá entrando, tá bom? Eu vou estar aí respondendo as perguntas aí do direct, tá? Confidências da mamãe. Uma foto linda com a sua bebê, viu? Eu vou estar aí te dando uma atenção, tá bom? Como eu estava falando, 90% das mães, gente, elas não conhecem o estágio de fala do bebê, não sabe se com 1 ano e meio que tem que estar falando.
As mães não elaboram diário da fala do bebê. Você que está aí comigo conectada, você tem o diário da fala do seu bebê? Você, todos os dias ao final dele, você escreve as palavrinhas que ele tentou falar, as palavras completas ou palavras incompletas, para depois no final do dia você conseguir ver o que ele desenvolveu na fala com a sua estimulação? Ou então no final do mês você somar lá e ver quantas palavras ele está falando completas, incompletas, para você ver o avanço do seu bebê mensalmente, porque a gente monta diário de tudo, né, galera? A gente monta diário da amamentação, diário do andar, o diário com fotos, com todo o desenvolvimento do bebê, mas a gente esquece do diário da fala. 90% das mães não fazem esse diário, e aí por não fazer o diário não sabe se a fala do bebê é normal. E a maioria acaba aceitando. Eu acho que o meu bebê tá bem. E aí quando compara com outras crianças, aí cai a ficha, né? Porque aí o bebê vê que o seu bebê tá um pouquinho atrasado em relação à fala. Mas com a estimulação certa, gente, com a estimulação focada, a gente consegue fazer esse bebê aí avançar rápido e até ultrapassar aqueles que já estão falando bem, tá bom? A outra coisa é que as mães, elas não usam estratégias para estimular a fala do bebê. Eu estou falando desse grupo de 90%, tá? Não sabe qual é a estratégia que tem que ser usada para estimular. Como é que eu faço para realmente ensinar esses fonemas aqui, ó, não sei se vocês vão ver, os fonemas, tá de ponta cabeça, né? Mas eu vou falar aqui. É o B e o M, que tem que estar falando para a idade até 2 anos. O C, que é o C, o G e o NHAN, tem que estar falando com 2 anos. E esse daqui, ó, P, T, D e N. Esse conjunto aqui de fonemas, tá, ó, esses daqui, ó, o teu bebê tem que estar dominando, tem que estar falando com 2 anos, tem que estar inserido nas frases dele esses fonemas corretamente, ok? Se ele não tiver no vocabulário dele esses fonemas aqui, gente, ele tá atrasado, tá bom? Eu, como especialista, tô te afirmando isso, tá? Agora, os outros fonemas, doutora, não me interessam os outros fonemas ainda, porque para a idade dele é esse. Os outros fonemas ele vai adquirir. Com 3 anos tem um outro conjunto de foneminhas, com 4 anos outro conjunto, com 5 outro conjunto, que geralmente é o encontro consonantal, por último que ele vai aprender. Mas esses primeiros aqui, turma, ele já tem que estar dominando com 2 anos, tá bom? Porque senão quando ele chegar com 3, ele já vai ter um monte de fonema atrasado, aí vai virar uma pressão maior para ele conseguir acertar e conseguir adquirir esses foneminhas, tá ok? A outra coisa é que as mães não sabem, por exemplo, as diferenças desses fonemas aí que eu mostrei para vocês. Se eu falar aqui para você com 2 palavrinhas, você olha aqui para minha boca, você visualmente não vai ver diferença na minha boca, tá? Mas o fonema, ele tem diferença. Um exemplo: ma, pa, ba. O que mudou na minha boca? Não mudou nada. Vou fazer de novo para você que não ficou atenta, ó. Pá, ba, ma. Não mudou nada, só o som que mudou. Mas o bebê só vê uma coisa. Só que cada fonema desse tem uma forma correta de você estimular o bebê, de forma que ele perceba as diferenças do fonema, que depois, mais à frente, eu vou estar ensinando para vocês. Tá bom? Então, os fonemas aí, eu quero que você reflita um pouquinho sobre a fala do seu bebê. Ele já está dominando esses 9 fonemas? Ele fala pelo menos uma palavra nova por dia? Ele tem um repertório aí de 100 palavras com um ano, uma média, tá, galera? Tem bebês aí que falam até 150 palavras por dia diferentes com um ano. E aí, com 2 anos, está falando 200 palavras, uma média. Friso de novo, né? Que tem bebê que pode falar um pouco para mais, um pouco para menos, mas a grande realidade é que com 2 anos ele tem que estar sendo bem entendido por vocês, para não ter que usar o gesto. Ele tem que estar se comunicando bem com outras crianças que ele tem contato e se fazer entendido, tá? O bebê, ele sente quando ele é entendido e quando o pessoal não está entendendo, tá bom? E 90% das mães não conhece o estímulo focado, a técnica do estímulo focado, tá bom?
E aí mais à frente eu vou estar detalhando um pouquinho mais para vocês. Eu quero ver aqui o pessoal que entrou. A Confidências, né? Repita os fonemas, por favor. Ok, olha, os fonemas aqui são esses, tá? São 9 fonemas no repertório do bebê até 2 anos. P, T, D, N, B, M, C, G e Nhan. Tá ok? Esses são 9 fonemas para a idade de 6 meses a 2 anos, porque com 6 meses o bebê já começa a fazer as tentativas de fala com significado, tá bom? E aquelas mães que quiserem esse conjunto de fonemas aqui, eu posso estar passando para vocês, mas eu quero aí que vocês realmente me falem, eu quero o conjunto de fonemas, eu quero responder ao questionário que vai aí me dar uma noção de como é que tá a fala do meu bebê, se ele tá normal, tá atrasadinho, se ele precisa um pouco mais de estimulação focada. E aí você coloca aí nos comentários, eu quero receber o questionário que eu vou estar encaminhando para você, tá bom? Eu tenho também um material aqui que vocês podem achar na internet, tá? De 2 artigos muito bacana que eu uso como até respaldo, né? Eu estudo muito, pesquiso muito. E tem um artigo aqui da Rosana Maria Tristão que fala da percepção da fala em bebês no primeiro ano de vida. Ela fez uma pesquisa mesmo, como é que os bebês percebem a fala no primeiro ano de vida. E tem um outro artigo que fala a questão da mãe, tá? Como é que a mãe interfere no processo. Aqui, ó, achei o artigo, vou ler o título certinho, tá? A análise de fala materna dos pais, dirigida a bebês nas 2 etapas de desenvolvimento. Esse artigo, ele separa a primeira fase de 0 a 1 ano e depois de 1 a 2. E ele detalha bem como é que o bebê percebe, né, a fala materna dirigida para ele. E aí esse artigo detalha muitas coisas legais. Se vocês puderem encontrar, tá na internet aí esse artigo, tá? É só digitar aí esses termos, esses títulos que vocês vão achar o artigo, tá bom? Eu quero ver se alguém tem alguma coisa aqui, ó, para falar. Mais alguma dúvida aí dos fonemas? A confidência da mamãe? A Sâmia, né? A Sâmia, eu acho que eu já vi ela em outro vídeo, né, Sâmia? A minha filha fala muito mais que 200 palavras. Olha, Sâmia, parabéns, viu? Por dia, ela é muito ativa, conversa bastante. Sâmia, esse daí é o perfil de criança estimulada, de criança que a mãe deu atenção, que a mãe soube estimular, tá bom? Você tá de parabéns que eu sou bebê, mas você é a minoria, viu? Você e outras bebês aí que eu tenho contato, porque a maioria, Sâmia, das mães não querem abrir os olhos para observar a fala do bebê e acha que tá tudo bacana, que tá falando bem. Aí você vai perguntar para a mãe diz, não, ele fala super bem. Ele fala papai, mamãe, água, mamá. Sim, mãezinha, quantas palavras ele fala por dia? Aí ela fala, fala pouco. Ele não monta frases. Só fala algumas palavrinhas aí, mas tá falando bem. Então, assim, a mãe às vezes não quer aceitar, né? E a gente precisa aí ter um olhar mais clínico, além daquele olhar de mãe, né? Amoroso. A gente precisa olhar os nossos filhos realmente, porque nós já falamos, tá? A gente não precisa mais aprender, a gente já fala, mas os nossos bebês precisam do nosso apoio, do nosso empurrãozinho, tá? Da nossa ajuda, ok? Se vocês tiverem, gente, mais alguma dúvida, tá bom? Eu queria que vocês colocassem nos comentários as dúvidas. Eu não vou me delongar muito nessa transmissão aqui, para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Mas coloque as dúvidas aí que eu vou estar respondendo. E preencha, solicite aí o questionário para eu estar te encaminhando o link para você poder estar respondendo e tendo uma noção da fala do seu bebê, como é que ela está hoje. E aí, a partir desse questionário, você tem um norte, você tem uma direção para saber se está legal ou se não está, ok?
Mas pedir, por gentileza, que entre em contato com o meu direct comigo. Ok, tá? Você pode entrar também no meu, tá? A Confidências da Mamãe aí. Eu posso até te fornecer o meu WhatsApp para você estar conversando comigo, tá bom? Essa questão de estimulação da fala de bebês de 0 a 2 anos, gente, é fantástico, tá? Se vocês realmente souberem estimular os bebês, eles falam de um jeito bem espontâneo, natural, sem forçar a barra dos bebês, sem ser pressão para eles. Eles estão no momento de 0 a 2 anos, gente, como uma esponjinha, pronto para receber. E você tem que estar pronta para doar, para dar, para estimular. A mãe tem que se sentir preparada, a mãe tem que saber as diferenças dos fonemas, tem que saber fazer a técnica, tá bom? Ela tem que saber como estimular corretamente a fala do seu bebê para que ele tenha um grande avanço. E olha, gente, bebê que não fala bem, passa vergonha, viu? Vocês pensam que não? O bebê passa vergonha sim, ele fica constrangido. Quando está no meio das outras crianças aí, ele fica lá no cantinho, tímido para falar, porque ele sabe que ele fala pouco, né? Ele já fica mais calado. O bebê que fala pouco tem dificuldade aí numa questão de pré-alfabetização. Quando ele entrar na alfabetização, ele vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? E ele vai se sentindo frustrado. E aí, por ele não conseguir falar, ele vai começar a apresentar alguns sintomas. E os sintomas clássicos do bebê que não consegue se comunicar é estresse, irritabilidade, tá? O seu bebê fica irritado, ele não para em canto nenhum, porque ele tem que usar dessas artimanhas corporais, né, essa irritação, essa agitação, para chamar a sua atenção para ele. Então ele acaba, bom, se eu fizer isso, se eu ficar elétrico, se eu pular, fazer isso, a mamãe vai dar atenção para mim. Ele começa a ficar agitado, porque é o jeito dele se comunicar, tá bom? Ele começa a ficar, em outros casos, depressivos. Bebês também têm depressão, viu, gente? Porque como ele não consegue falar, se fazer entendido, e ele observa o seu rosto e vê no seu rosto aquele semblante, minha nossa, meu bebê não está conseguindo falar. Ele percebe a sua angústia também. E aí ele começa a passar por aquele momento assim de depressão mesmo. Qual é a depressão? Qual é o sinal que ele mostra que ele está depressivo? Ele começa a ser um bebê choroso, um bebê que brincava numa boa, ele começa a não querer mais interagir, a não querer mais brincar, a participar de brincadeiras em conjunto com outras crianças, ele começa a querer ficar isolado, tá bom? Ele começa a ficar muito dengoso e aí ele começa a arrumar outras formas de se comunicar com você, que é apontando, puxando você pela mão para tentar conseguir o que ele quer. Ele vai, gente, a fala do bebê ela precisa acontecer, porque o bebê fica muito mais feliz quando ele vê que os pais, né, que a família entende, e ele fala, ele recebe de volta o diálogo do pai e da mãe. É uma alegria muito grande, tá bom? Uma alegria para ele e principalmente uma alegria para você, tá bom? De nada, viu? A chupeta atrapalha no falar? É, Sâmia, né? Sâmia, a chupeta, amiga, ela atrapalha sim, tá? A chupeta eu não indico como profissional. Se o bebê não está... a chupeta ela só deve ser utilizada para substituir o dedo, tá bom? Atenção, chupeta somente para substituir o dedo. Se o bebê está chupando o dedo, você troca esse dedo pela chupeta, porque negociar a chupeta mais tarde é mais fácil do que negociar o dedo que já faz parte dele e que já tem todo um emocional ligado ao dedo. É difícil desmamar esse dedo, mas a chupeta, depois que ele ficar grandinho, você consegue trocar por algum presente, né? Você faz o mecanismo de troca aí, tá bom? De compensação com ele. Mas a chupeta, gente, ela causa aí uma hipotonia, né? O bebê, ele fica com a musculatura, bochecha fraca, ele muda a arcada dentária dele, ele possivelmente vai ter que usar um aparelho corretivo, tá? A parte óssea da boca do bebê é totalmente alterada. Ah, mas eu tenho aí as chupetas ortodônticas, né? Não importa se é ortodôntica, o que for, a chupeta ela não foi feita para acalmar o bebê, não foi feito para dar tempo de você lavar uma louça, tá bom? A chupeta foi feita nos últimos casos para você substituir o dedo, ok?
Eu li alguns artigos em relação à chupeta, tá bom? Muitos autores dizem que a chupeta ela é indicada aí porque faz parte de um fator acalmante para o bebê. Quando o bebê está intrauterino, o bebê geralmente ele chupa o dedo, ele tem um movimento de sucção intrauterina. E aí alguns artigos dizem que a chupeta ajuda o bebê a recordar aquela fase intrauterina, dando uma certa tranquilidade e calma para o bebê. Entre tranquilidade e calma do bebê, eu sugiro você dar o peito, tá? Que ele vai fazer o movimento de sucção igual. As chupetas aí é um certo comércio envolvido nas chupetas, né, gente? Convenhamos aí esse caso da chupeta, tá bom? Eu, como profissional, não indico quando eu vejo uma mãe entrando com o bebê falando pouco, falando poucas palavras e com chupeta na boca, gente, a primeira coisa que eu entro em contato com a mãe é o seguinte: mãezinha, eu só vou lhe atender se você tirar a chupeta. Caso ao contrário, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar, porque a chupeta atrapalha sim, tá bom? Deixa a língua mais fraca, muda a posição da língua. Ah, mas eu chupei chupeta, né? A minha vida inteira, assim, a minha infância inteira eu chupei e falo muito bem. Parabéns, tá? Mas não são todas as crianças que têm aí essa maturidade para conseguir lidar com a força de língua e a chupeta ao mesmo tempo, tá bom? E a chupeta, gente, é um foco de infecção, tá? Ela leva muita infecção para a boca, infecção para os dentes. As chupetas, elas não são bem higienizadas, tá bom? Quando cai no chão aí é um problema. Hoje tem umas chupetas que quando cai no chão tem um mecanismo que fecha ela, né? E aí acaba protegendo um pouco essa sujeira do chão quando a chupeta cai. Mas não importa, gente, a chupeta ela não é bem recebida aí pelos profissionais que lidam com essa questão do desenvolvimento e aquisição de fala, tá bom? Eu não queria chupeta, mas a vovó sempre mima, né? Ah, sim, né, Sâmia? Aí vai da sua conversa aí com a vovó, né? Por parte sua ou por parte do seu esposo, de que o melhor para o seu bebê seria desta forma, né? E aí vai do seu poder aí de persuasão com a vovó, né? Para fazer ela entender que hoje a chupeta aí, por mais que tenha em toda a drogaria, em toda a farmácia, tem uma prateleira de chupetas, gente, não é indicado. A mesma coisa é do cotonete, tá, as mãezinhas? O cotonete aí também tem uma certa indústria por trás, mas o cotonete não é indicado para o ouvido do bebê, assim como a chupeta não é, tá? Vai acalmar o seu bebê? Use o seu peito, tá bom? É o melhor calmante é o seu peito. Se o bebê já passou da fase do peito, mas ainda tá na chupeta, aí misericórdia para você, amiga, porque aí você tem que tirar essa chupeta urgente. Tá? No máximo, estourando 2 anos, esse bebê tem que estar com chupeta na boca, se for estar, porque não é indicado, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês aí entrem em contato comigo, como eu falei, e eu gostaria aí das pessoas que entraram, tá bom? Se quiserem responder ao questionário, está à disposição, só falar eu quero, vou estar te encaminhando o questionário para avaliar a fala do seu bebê, como é que ele tá, certo? Tem alguma dúvida? Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, uma boa noite, bebê falando mais e melhor. Tchau!